Minha saudação a todos que nos acompanham. Está no ar mais um programa Agrorotina, o programa que busca valorizar os jovens do campo. O programa que busca contar um pouco da história da sucessão familiar e daqueles que optaram por ficar no campo e construir a sua história. Hoje estamos em Charrua, na linha LAMP, para contar um pouquinho a história da Granja FL. É claro, nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Muito bem, vamos conversar hoje um pouco com o Fábio, a Laís, o seu Altair, também a Taline e a Nayara, que nos recebem aqui na propriedade. Seu Altair, conta pra gente como é que começou essa história. Bom, pelo que eu saiba, essa propriedade foi comprada pelo meu avô. Meu pai herdou uma parte quando o avô faleceu. Depois o pai comprou algumas partes dos irmãos que eram herdeiros. E depois, mais adiante, ele se instalou em 1940, por ali, ele se instalou nessa propriedade. Fez uma casinha de pau a pique, como se diz. Mais adiante fez uma casa mais ou menos boa, e aí eu nasci. Daí para frente, moramos mais uns par de anos aqui, depois o meu falecido pai comprou outra propriedade e fomos morar lá, só que a propriedade sempre ficou na família Lam. Depois mais ele passou para mim, essa propriedade, que até hoje, até pouco tempo atrás era minha, e hoje é propriedade de Fábio, o proprietário, meu filho, que eu doei para ele. E aí surgiu o plano deles de lidar com vaca de leite, e é a Granja FL hoje que está dominando aí. Seu Altair, conta pra gente como que eram as atividades lá desde o tempo quando o senhor trabalhava aí com o seu pai. Era um serviço mais braçal? Quais as atividades que se tinha aí na propriedade? Era mais dedicada à pecuária de corte, de leite, grãos? O que vocês faziam naquela época? Bom, nós aqui, na verdade, era o suíno, mas nós plantávamos o milho, o grão, para alimentar o suíno. E depois de anos 70 e pouco, para cá, daí começamos a lidar com maquinário e plantar grão que se planta hoje, soja, milho, trigo. É que a maior renda minha é isso aí. Que eu estou pretendendo até de paralisar de plantar, porque a idade já está meio... E agora já vem chegando aí a 4ª geração na propriedade. Fábio, conta pra gente aí um pouquinho de como é que surgiu aí a ideia da Granja FL, como é que foi essa sucessão aí também do seu pai para ti. Bom, na verdade foi assim, quando eu conheci a Laís, nós casamos, isso já faz 18 anos, tivemos a Taline, aí quando um ano após nós ter casado, o meu pai e minha mãe se mudaram para a cidade e eu e a Laís continuamos tocando a propriedade aqui, permanecemos aqui. Aí a minha mãe já gostava de trabalhar com vaca de leite, o pai era mais dos suínos e do grão, mas a minha mãe sempre teve um amor muito grande pela bacia leiteira, mas trabalhava daquela forma, 10 vacas, 12 vacas, a pasto, no sistema de 20 anos atrás, né? Então, após eles se mudarem para a cidade e nós continuar tocando aqui a propriedade, ela passou para nós o rebanho leiteiro que era dela e nós demos continuidade. Aí para frente foi pensado em melhorias e foi ampliado e está no que temos hoje aí.
E como é que surgiu aí a ideia de fazer um compost, que na época aí, até onde eu sei, quando vocês começaram, talvez tenham chamado vocês de louco por investir isso em vacas de leite, é isso? Foi mais ou menos assim. Nós trabalhamos... Nos primeiros 5 anos a gente tocou aquelas 10, 12 vacas que herdamos lá da minha mãe. E depois chegou um certo momento que nós decidimos, tivemos que tomar a decisão, nós temos que melhorar, temos que acompanhar a inovação que está tendo no mercado. O primeiro passo nosso foi nós correr atrás de uma consultoria para assessorar nós na bacia leiteira. Aí foi trabalhado mais em torno de uns 10 anos com gado a pasto, só que foi tentado fazer melhoramento genético, melhoria de pastagem, trabalhar com elas a pasto. E então, há 5 anos atrás, nós vimos que a propriedade não estava mais suportando aquele manejo. Nós vimos que o rebanho começou a ficar melhor geneticamente, as vacas não queriam mais se deslocar para ir até o pasto. E aí que surgiu a ideia de nós investir num compost. Muito bem, agora vamos ao nosso intervalo com os patrocinadores. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Charrua, conhecendo um pouquinho da história da Granja Lamp. Já conversamos aí com o seu Otair, também com o Fábio, e agora a gente vai conversar um pouquinho com a Laís, que vai contar pra gente aí como é que foi a vinda dela aí pra família e como é que foi em parceria com o Fábio também, agora assumir as pontas da propriedade. Bom, na verdade, quando eu conheci o Fábio, a gente era ainda estudante e a gente namorou um tempo e eu acabei engravidando, até eu interrompi os estudos por causa disso. Não tenho o 2º grau completo e daí, na verdade, o Fábio estava indeciso no que iria estudar, no que iria fazer, então surgiu a possibilidade de a gente tocar a propriedade aqui junto com o sogro. Porque o avô tem mais 3 filhos, mas daí cada um já tinha o seu serviço, já tinha isso, e daí não tinha uma sucessão para ficar aqui. O avô, na verdade, era sozinho, trabalhando aqui, então tem um irmão mais novo do que o Fábio, mas daí ele resolveu estudar, hoje ele é agrônomo, que presta assistência para nós aqui, e... Enfim, que daí a gente casou e veio pra cá. Aí moramos 1 ano junto com o vô e a avó, até que eles fizeram casa na cidade e foram pra lá. Assim que nem o Fábio falou, a avó já tinha as suas vaquinhas. Na verdade, quando nós começamos com a bacia leiteira, nós perdemos 2, 3 anos porque a gente, como a propriedade sempre foi mais focada no grão, o leite era uma segunda fonte de renda. Então... nós investimos até em gado de corte, vamos dizer que nós levamos na brincadeira. Mas depois a gente viu que, como a gente fazia parceria com o avô, estava um pouquinho mais fácil, dava para focar um pouquinho mais nas vacas também. Então a gente decidiu investir nelas. Aí, que nem o Fábio disse, começamos a investir mais em genética e... era tudo a pasto, tudo mais difícil, mas a gente conseguiu ter bons resultados mesmo nesse método. E daí a gente chegou num determinado ponto que a gente estava ou parava ou continuava, né? Porque a quantia que a gente tinha de vacas não era tão grande, né, e nem tão pequena, então era dar um passo maior ou parar mesmo, né? Então a gente decidiu, não, vamos focar e vamos investir em vaca. Aí a gente tem uma consultoria desde dali, que é fundamental hoje em qualquer propriedade ter uma consultoria, né? Ajuda nós em toda a parte
financeira, reprodutiva, sanidade, conforto, principalmente dos animais e tal, a gente conseguir trabalhar melhor, né? E focamos. Hoje é a nossa principal atividade, principal fonte de renda para nós, para mim, para o Fábio e para as meninas, é as vacas. Claro que a gente não larga a mão dos grãos, que são fundamentais, que a gente, o que eu e o Fábio produzimos, boa parte é destinado ao trato delas. E o que foi o ponto decisivo que fez vocês tornarem a pecuária leiteira como principal atividade aí da propriedade? Qual foi aí aquele marco que disse, não, é através disso que a gente agora vai tornar a pecuária leiteira a nossa principal atividade? Ou foi um trabalho gradativo, aí sem forçar, foi natural? Na verdade foi natural. Como a gente já vinha com elas já tinham uma genética boa do tempo da avó, já produziam bem, e a gente veio investindo em cima disso, chegou um ponto que elas precisavam um pouco mais de conforto, né? Precisavam dar uma atenção maior para elas. Então foi ali que, na verdade, foi um desafio também para nós. Porque a nossa região aqui, principalmente Charrua, nunca foi muito focada ao leite. Tem os pequenos produtores, mas era aquele leite, vamos dizer assim, para consumo próprio, né? Não era muito industrial e tal. E como a gente viu que o mercado veio melhorando, que o pessoal começou a se dedicar mais com a construção dos galpões, que estava dando resultado, que estava melhorando, a gente teve incentivo também dos consultores, dos veterinários que atendem nós hoje. Então a gente decidiu, já que vamos firmar o pé mesmo, vamos nós dar um conforto melhor para nós e um conforto melhor para os animais também, né? Que daí tudo fica mais fácil de trabalhar. Então acho que foi mais uma forma gradativa, mas um desafio. Muito bem. E já que a Laís comentou em desafios, Fábio, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram até chegar aqui? Na verdade, assim, acho que bem no início o principal desafio na hora de tomar decisão foi pela questão do investimento e questão financeira, né? Porque nós estávamos trabalhando com um plantel de 20 a 25 animais e a nossa ideia foi de fazer um pavilhão para em torno de 60 animais. Então o investimento era alto pela renda que eles estavam tendo no momento com a bacia leiteira, né? Aí acho que foi fundamental, eu tive apoio do meu pai, que nos ajudou bastante no início. E tivemos apoio do Sicredi, que a gente procurou eles deram um apoio muito grande para nós também, na questão financeira. Acho que depois disso ali que nós conseguimos estabelecer ali essa questão da financeira, daí para frente começou a fluir mais tranquilamente. E acho que bem no início, na hora de tomar decisão, esse foi um dos principais desafios nossos, eu acho. Maravilha. E hoje, como é dividido aí os trabalhos dentro da propriedade? É tudo familiar? Como é que é distribuído entre vocês também a parte administrativa de finanças, de compras, o trabalho? Como é que é isso para vocês? Assim, até o momento agora está funcionando da seguinte forma. Eu estava na parte do trato dos animais, fazia parte de compra, principalmente de compra de insumos, medicamento. Claro, a gente sempre toma uma decisão em família, né? Mas eu que mais faço essa parte. Questão da produção de grãos para alimento dos animais também é mais comigo. Eu tenho o pai, que a gente trabalha junto na lavoura, que a gente trabalha junto, na verdade, também nessa questão de grão. E a questão de ordenha está mais direcionada a Laís, a Thalina e a Nayara. De manhã ficaria mais só na Laís, porque a Thalina e a Nayara tinham colégio. E à tarde daí ficariam as três na questão de ordenha, limpeza, toda essa parte aí. E a questão mais da financeira, do controle financeiro, hoje está com a Laís, ela que está fazendo mais esse controle. Certo, então vamos agora com os nossos patrocinadores, voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto.
Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Voltamos com o nosso programa AgroRotina. Hoje estamos em Charrua, conhecendo um pouquinho da história da Granja FL. Fábio, conta pra gente hoje como é que é esse planejamento também da dieta, planejamento de forragens, planejamento de grãos, tudo que se precisa para manter a propriedade. Isso, a gente aqui, a propriedade sempre focou principalmente a gente faz todo o trato em casa, compra só o essencial que a gente não consegue produzir na propriedade. O planejamento é sempre feito para um ano para frente, né? A gente trabalha com bastante cultura de inverno, triticale, aveia, cevada, tanto em grão como em silado, silagem de milho, que é o principal, pré-secado também, tudo produzido na propriedade. Daí a gente, claro, tem que fazer sempre um planejamento já para ano, né? Plantar agora pensando no ano que vem, né? Para fazer estoque de comida, para sempre estar com sobras de comida, não se apertar nessa questão de comida. Esse ano foi um ano desafiador, a seca ajudou bastante os produtores em todo o sul do Brasil praticamente, né? Então aí é aí que a gente vê a diferença de quem tem um planejamento e que se destaca muitas vezes de um outro que não se planejou tão bem, né? E falando em planejamento, Fábio, Laís, fiquem à vontade em quem quiser responder essa. Como é que são as perspectivas aí de futuro para a propriedade? Pensando em aí 5, 10 anos, aí, o que vocês pensam para a propriedade, para a Granja FL? Bom, a princípio a ideia seria a gente estar com as nossas herdeiras aí, né, que estão estudando ainda, a gente está, na verdade, pensando e investindo, pensando nelas, né? O foco é bastante elas gostam muito da atividade, pelo que está dando a entender, elas querem continuar na propriedade também. Planejamento, a meta que a gente tem hoje é de em 5 anos a gente conseguir dobrar o plantel, né? Tipo, trabalhar com umas 100 vacas em ordenha, até porque a família está aumentando, a gente está trazendo mais gente, tem o Matheus também que está já ajudando na propriedade agora, então, consequentemente, as despesas aumentam, né? E a ideia seria isso, né? A meta, a princípio, em 5 anos, é conseguir chegar nos 100 animais em lactação e, quem sabe, mais pra frente, aí, de repente, as meninas querem responder aí, tem ideia, de repente, de industrializar alguma coisa. Mas isso talvez mais para de 5 a 10 anos daí. Mas é algo que fica já na cabeça. É, isso que a gente tá pensando, né? Laís, eu percebo que a propriedade hoje também traz uma inovação. Criou-se um perfil nas redes sociais aí contando um pouquinho do dia a dia da propriedade. Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia? De quem que surgiu essa ideia e quem que abastece de informações lá as redes? Na verdade, a gente todos tem um Facebook, um Instagram, né? E por rotina, muitas vezes a gente acabava postando alguma coisa do dia a dia do serviço e no perfil particular da gente, né? E teve bastante acessos, o pessoal começou a pedir, ter mais interesse e tal, porque como era um projeto novo, que nem o Compost, uma novidade, na verdade, para a região, então bastante gente ficou interessado, né? Então surgiu a ideia, na verdade mais das meninas, de fazer o Instagram da Granja. E é bem visto, na verdade. Tem bastante, o pessoal conversa, procuram, mandam muitas mensagens pedindo e tal. E até seguidos elas fazem alguma enquetezinha, alguma coisa, e o pessoal interage muito bem. E na verdade é um modo de mostrar o nosso dia a dia, como é que funciona, e mostrar que é possível, que não é uma coisa extraordinária, que dá para fazer, que, claro, não é fácil, nunca foi, não é fácil o nosso dia a dia também, mas tudo é possível. E dizer assim para todo mundo que a vaca de leite é um trabalho árduo, ele não te dá folga, mas é muito gratificante. E eu percebo também um dos diferenciais
eu acompanho bastante as redes sociais também da Granja FL e eu vejo que a cada nascimento de uma nova terneira ou até mesmo tem postagens dedicadas aos animais. A gente percebe que isso é um pouco de amor e dedicação no que se faz. Vocês acreditam que isso seja também um dos segredos da propriedade? Creio que sim, que na verdade eles são o que move a granja, né, os animais. E cada nascimento de uma nova, principalmente uma nova bezeira, que é o que a gente foca, na verdade, que é a intenção de continuar, né? É muito gratificante, é a renovação, né? É vida. E a gente ama o que faz, não adianta. Vamos conversar um pouco aí com a Thaline e com a Nayara também. Eu quero ouvir aí da Thaline, como é que é para você, Thaline, escolher permanecer também aí com seus pais e escolher estar junto na atividade, também um pouquinho dessa ideia aí da granja. Conta pra gente o que é que o pessoal mais pergunta, quais são as curiosidades que o pessoal tem nas redes aí. Bom, no início eu não gostava muito da atividade, né? Mas aí depois, com o apoio do pai e da mãe, um pouquinho de incentivo, um pouco de espaço para mim poder fazer o que a gente queria, um serviço só para mim, aí eu comecei a pegar o gosto pela atividade. E a parte da rede social começou mais para mostrar um pouco da realidade, não só as coisas boas, como as partes que são às vezes um pouco dolorosas também. E a gente busca interagir um pouco com todo mundo, ver o que cada um enxerga da gente. E a gente recebe muitas mensagens em troca, é bem gratificante. Muito bem. Nayara, conta pra gente o que é que você mais gosta de fazer aqui na propriedade. Bom, o que eu mais gosto de fazer, eu acho que é cuidar das terneirinhas, é o que eu mais gosto, assim. E o meu plano, eu acho que eu quero me formar em veterinária mais pra frente, claro, porque tem que ainda passar por um longo tempo. E eu adoro cuidar das terneirinhas, limpar, dar leite, sou eu que dou de noite para elas. Que legal, né? Seu Altair, como é que é para o senhor ver aí o entusiasmo aí das suas netas também, o seu filho, a sua nora, levando adiante aí a propriedade que agora com as meninas aí vai para a 5ª geração aqui no mesmo lugar, levando a história da família Lam. Eu só posso agradecer que eles se empenharam e estão se empenhando, tanto o Fábio como a Laís, e agora as meninas. Matheus tá com bastante força e com bastante vontade de trabalhar. E só agradecer que todos eles ficam com a saúde, que não aconteça nada com maquinário, com acidente, essas partes, que ninguém está livre. E agradecer a Deus que continua como está. Com certeza, e tenho fé que isso vai continuar acontecendo sempre com muito sucesso aí a propriedade, e nada de ruim vai acontecer, né, seu Altair? Fábio, Laís, como é que é para vocês saber de tudo que vocês já passaram também e ver aí hoje também as gurias seguindo o legado de vocês e dando sequência à história de vocês, porque elas também são a história de vocês, a propriedade é a história de vocês. Na verdade, hoje a gente só tem que agradecer ao avô e à avó por terem confiado na gente, dado o espaço, o incentivo principalmente, tanto incentivo, principalmente o financeiro, que foi o que a gente precisou no momento da construção, foi o fundamental. Então, todo dia junto com nós aqui, batalhando dia a dia. Eu vou com 74 anos, está aqui de segunda a sexta-feira, quando não é sábado e domingo, está aqui também com a gente. E as meninas hoje estarem aqui para nós é um orgulho muito grande, porque era uma coisa que, na verdade, a gente nem imaginava que podia estar com uma construção assim, estar conseguindo fazer um trabalho desses, ser bem visto pela sociedade, principalmente por trabalhar com animais, que não é uma coisa fácil também, nos retém muito tempo, mas com certeza elas estão focadas,
A Nay, desde pequenininha, sempre disse, desde as primeiras palavras, falou que queria fazer veterinária. A Nay está seguindo agora, está entrando na faculdade em biomedicina, a Thali, na verdade. Também pensando em mais adiante usar o estudo dela na propriedade. Então eu acho que o trabalho que o vô começou lá atrás passou para nós. Eu acho que vai ter uma continuidade muito bonita nas mãos das meninas, se Deus quiser. Bom, chegou a emocionar um pouco no fim, mas o que a gente pode dizer é que no início não foi fácil, a gente enfrentou bastante dificuldade. Nós era novo quando começamos a tocar aqui a propriedade, com criança pequena, todo mundo quem passou por isso sabe como é que é. Mas graças a Deus, hoje estamos colhendo os frutos, né? E a gente, daqui para frente, com certeza tá sendo bem encaminhado, tá bem mais fácil. A gente fica muito contente que quando a gente vê o esforço da gente, que tem alguém que vai dar continuidade lá na frente, né? Porque senão eu acho que de nada vale a gente ficar batalhando hoje aqui se amanhã não tem alguém que continue o trabalho que a gente está fazendo. E só agradecer a toda a família pelo apoio que a gente sempre teve. Isso aí. Que bonito, e com certeza é por isso que vocês foram escolhidos também aí pelo nosso programa para contar um pouco da história, porque vocês também são referências aqui na região, né? E obrigado por compartilharem aí um pouco da história de vocês com a gente. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, encorajar muitos jovens que, assim como vocês, também começaram cedo e tiveram aí a garra e coragem de assumir as rédeas da propriedade e também levar adiante. E tenho certeza que as gurias também estão no caminho certo, né? E que vão dar sequência aí à história de vocês. Nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Este foi mais um programa Agrorotina. Hoje contamos um pouco da história da Granja Lamp. Nosso agradecimento especial a toda a família que nos recebeu aqui em Charrua hoje. Aguardamos vocês em um próximo episódio.